Muito bom dia, a gente vai dar continuidade, tá? Na aula de processos e threads. Hoje a gente vai falar de um item específico que é o escalonamento, tá? Justamente a parte 3, a gente está finalizando essa primeira etapa aí da N1, certo? E o escalonamento ele tem uma importância muito grande em relação a quem é que vai executar primeiro, né? Quem é que vai chegar no recurso e utilizar. E a partir daí, a gente consegue diagnosticar alguns tipos de escalonamento, né? Alguns tipos de propriedades e características. Então, em exemplos anteriores, né? Quando a gente trabalhou somente com processo, quando a gente trabalhou somente com threads, a gente viu que eles tinham uma sequência, né? Da maneira que eles executavam, como era que o sistema operacional fazia essa interação, certo? Só que, em nenhum momento, a gente sentou e parou para decidir como é que esses caras executam, né? Quem é que tem prioridade, quem é que não tem e etc. Então, pessoal, hoje nós vamos trabalhar justamente isso, né? Quando eu falo escalonamento, eu falo na ordem, na prioridade dos eventos que vão acontecer dentro do sistema operacional. E quem é que decide isso? É o próprio sistema, tá? É o próprio sistema operacional, o SO, tá bom? A característica, a técnica que faz isso, aí é que dá origem, tá bom, ao escalonamento, beleza? Então, uma breve introdução aqui para a gente tentar entender como é que nós vamos se inserir nesse mundo aqui do escalonamento, tá bom? Quando um computador, pessoal, é multiprogramado, ele muitas vezes tem variados processos que competem pela CPU. Isso não é verdade? É. Então, tipo, quando a gente está utilizando nosso sistema operacional, né, multiprogramado, porque se for monoprogramado, ele só executa o quê? Um processo por vez, né, uma função por vez. Então, quando a gente tem um multiprogramado, a gente tem vários processos por vez. Concorda comigo? Sim. Então, como é que ele faz essa gerência? Quem é que vai primeiro, quem é que não vai? Então, é o escalonamento que vai decidir isso, tá? Essa situação, pessoal, ocorre sempre que dois ou mais processos estão simultaneamente no estado de pronto. Quem são os estados de um processo, pessoal? Opa, que existe o ativo? Não. Espera, né? Bloqueado, pronto e em execução, tá? Beleza? Não esquece. Se a gente for lembrar também dos estados da thread, ele é muito parecido com os estados do processo, né? Por quê? Porque a thread, eu não posso dizer que a thread é um processo, mas ela faz o quê? A organização de como os processos vão ser executados, né? Então a gente pensa nesse sentido. É como se fosse uma característica de um processo, né? Beleza. Se somente uma CPU, né, se encontrar disponível, deverá ser feita uma escolha de qual processo executará em seguida. A parte do sistema operacional, pessoal, que faz a escolha é chamada de quem? Escalonador, né? Então, se estiver lá na provinha de vocês, né, perguntando quem é um cara responsável no sistema operacional para fazer a gerência e a troca, né, de processos em momento de execução, quem é esse cara? O escalonador, tá? Escalonador que tem um algoritmo, né, que ele usa, que é chamado quem? Um algoritmo de escalonamento. Então, esse escalonador, pessoal, ele possui vários tipos de algoritmos. Vai depender do sistema operacional que vai estar sendo utilizado, né? Então, além do escalonador, que é o cara que faz essa gerência, existem os algoritmos de escalonamento, que é o cara que decide, né, a ordem que os processos vão executar. Só que muitos dos problemas, pessoal, que se aplicam ao escalonamento de um processo são válidos também para o escalonamento de threads, embora haja diferenças, tá? Então é como eu falei para vocês, o mesmo escalonamento, né, que a gente utiliza em um processo, nós também podemos utilizar nas threads? Sim, são válidos, né? Só que vai ter algumas diferenças, porque a gente sabe que um processo, né, em momento de execução, ele é diferente de uma thread em momento de execução. Por quê? As threads, elas trabalham de uma forma mais simplificada, né? E onde essa thread pode ter vários processos dentro dela executando ao mesmo tempo. E já o processo, não. O processo, ele trabalha diretamente com quem? Com a CPU. Então, vai ter diferenças, né, em relação a isso.
E a gente viu que a nível de multiprogramação, as threads elas são mais fáceis de implementação. Por quê? Elas são mais simples de ser trabalhadas, né? Existem menos propriedades para a CPU trabalhar com elas. Já os processos não, tá? Beleza? Inicialmente, né, nos concentraremos aqui somente no escalonamento dos processos, tá? Então, esse escalonamento que a gente vai tratar hoje, a gente vai tratar somente escalonamento de processos, beleza? Os escalonamentos da thread vai ser aí uma pesquisa futuramente que eu vou passar para vocês, ok? Ok. Então, primeiro a gente precisa saber como é que funciona aqui um comportamento de um processo, tá? Eu trouxe dois exemplos para vocês tentarem entender. O primeiro exemplo é o comportamento orientado à CPU e o segundo comportamento é o orientado aos dispositivos de entrada e saída, tá? No primeiro exemplo, os caras que são orientados à CPU, eles gastam a maior parte do tempo o quê? Computando, né? Executando. No sentido de quê? Vamos tentar um exemplo aí pra gente colocar. Um exemplo assim que a gente pode fazer até uma analogia. Por exemplo, como ele gasta mais tempo executando, ou seja, ele vai passar a maioria do tempo gastando recursos de quem? Da CPU, tá? Então aquele processo, vamos colocar um exemplo de um processo que trabalha em tempo real. Como é que a gente pega essa característica desse processo que trabalha em tempo real? Se ele iniciar, né, por exemplo, se for um sistema de UTI, e aí, aquela UTI, quando estiver manuseando com um cara lá, né, o cara está na UTI, aquela UTI, ela pode parar? Não. Então, provavelmente, esse processo ele é orientado o quê? A CPU, né? Porque ele gasta a maior parte do tempo dele computando, né? Fazendo a execução, gastando o recurso. Já o segundo exemplo aqui, que são orientados aos dispositivos de entrada e saída, eles passam a maior parte do tempo esperando os dispositivos, né? Então, beleza, um exemplo aqui desse cara que precisa, né? Tipo o Word. O Word, ele passa a maioria do tempo esperando quem? Que você digite o texto, não é verdade? Sim. Então, ele é orientado à CPU? Não. A maioria do tempo que ele passa não é executando. É o quê? Esperando que você digite o texto. Então, ele não é orientado à CPU, ele é orientado aos dispositivos de input e output, né? E no caso, você vai estar digitando lá o seu texto lá no Word. Então, a gente pegou dois exemplos aí que a gente pode trabalhar, né? De processos que são orientados à CPU e de processos que são orientados aos dispositivos de entrada e saída. Certo? Inclusive, a figura 2.37, ela fala justamente aí do exemplo A e do exemplo B, né? Que é como se fosse um surto longo de uso de CPU no exemplo A. E essa linhazinha, né, ó, que tem no intervalo de cada execução dessa, são quem? São as esperas pelos dispositivos aqui de entrada da CPU. Então, qual a diferença aqui do exemplo A para o exemplo B? Que no exemplo B, a gente tem um tempo menor, não é, ó, de execução e um maior tempo de espera de quê? De entrada e saída. Mas se você for levar em consideração, o exemplo A é o exemplo de quê? Orientado à CPU, onde ele passa mais tempo executando, né, e menos tempo em espera aqui, né, do dispositivo de entrada e saída, tá? Então é como se fosse um exemplo aí na linha do tempo, né, de quem executa e de quem não executa mais. Aí eu pergunto a vocês, né, dentre esse comportamento dos processos, quais os que têm mais prioridade aí em execução? São os orientados à CPU ou são os orientados aos dispositivos de entrada e saída? CPU, né? Porque ele gasta a maioria do tempo lá executando. Certo, beleza. Se ele é orientado à CPU, ele possui uma prioridade maior, né? Ele tem que executar. Mas os orientados aos dispositivos de entrada e saída, eles também não têm as prioridades? Tem também as prioridades, né? Por quê? Na hora que você digita, tem que aparecer o texto lá, né? Então, quem é que identifica isso? O escalonador, né? Enquanto o Carlos Victor não digita no Word, o meu processo orientado à CPU pode ficar lá executando, no tempo que for. Mas no momento que eu digitar, o processo que é orientado ao dispositivo de entrada e saída, ele tem que aparecer lá na tela, né? Então, esse é o momento. Quem é que decide isso? O escalonador, né? É o escalonador que decide isso, tá bom?
Perfeito. Então, pessoal, se é o escalonador que decide isso, quando escalonar, né? Quando decidir que esse processo tem que sair e outro tem que entrar no local dele. Então a gente precisa saber essas características, né? Então eu trouxe 4 exemplos aqui para vocês que a gente pode levar em consideração, questão de prova aqui, tá? Então o primeiro exemplo aqui que eu trouxe foi o quê? Ó? Quando se cria um novo processo, é necessário tomar uma decisão entre executar o processo pai ou o processo filho. Como ambos os processos estão no estado de pronto, essa é uma decisão normal de escalonamento e pode levar à escolha de um ou de outro, né? Então, geralmente, esses processos aí, eles trabalham no sentido de que quando a gente... Beleza, eu tenho 2 processos executando ao mesmo tempo. Eu sei que esse processo ele é recorrente desse outro processo, né? O processo pai e o processo filho. Um exemplo disso, deixa eu ouvir. Quando você abre o navegador, o Google Chrome, e aperta lá para criar uma nova aba. Concorda comigo? Sim. Ele existe o processo pai, e quando você clica numa nova aba, ele cria um processo filho de quem? Do processo pai. Então, como os dois estão executando ao mesmo tempo, existem ordem? Não, tanto faz, né? Ele está dentro do mesmo processo. Então, você já se liga nisso. Processo pai e processo filho não tem ordem. Ambos os dois, o que ele executar primeiro não tem problema nenhum. Eu estou falando isso, pessoal, a nível de quê? De concorrência. Não tem concorrência? Tem. Quando você chega numa fila, né, de um posto de saúde, assim que você chega, você é logo atendido? Não, você precisa pegar primeiro o quê? Uma fila, né? Então, nesse caso aqui, a fila é para quê? Para execução, né? Para utilização do recurso. Que recurso é esse? A CPU, né? Beleza? Toda vida que eu falar de recurso, eu falo de CPU, tá bom? O segundo exemplo aqui é quando uma decisão de escalonamento deve ser tomada ao término de um processo. Vamos ver como é que se encaixa isso. Como o processo não pode executar mais, já que ele não existe, né? Algum outro processo deve ser escolhido entre os processos prontos. Se nenhum processo estiver pronto, é executado um processo ocioso gerado pelo sistema. Então, olha aí, esse é o segundo exemplo, né? O Carlos Victor abriu o Word. Beleza, está executando lá e pau, show. Aí ele fechou lá o Word no xizinho. Quem é o próximo processo que vai executar? É o escalonador que vai decidir, tá? Essa é a segunda hipótese. Ah, não tem nenhum processo. Aí ele vai colocar um processo ocioso do sistema. Do sistema no sentido de quê? Todo sistema operacional, pessoal, ele possui processos, né? Possui processos e aplicações que funcionam, né? Que são serviços, que a gente chama. E aí ele pode executar um serviço desse sem problema nenhum. Ou seja, utilizar o recurso, né? Então, esse é o segundo exemplo, né? O exemplo de que tem um processo executando e aí esse processo termina e eu tenho que colocar outro cara lá no lugar dele, né? Tem ou não tem? Sim, tenho sim. Então aí a gente vai ver quem é o que tem prioridade para colocar. Ok? Tranquilo? Show! Terceiro exemplo. Quando um processo bloqueia para entrada e saída. Olha aí que coisa legal, né? Então vamos colocar um exemplo aqui, ó. Sobre um semáforo, pessoal, ou por alguma outra razão, outro processo precisa ser selecionado para executar. Como assim, João Vitor? Ele bloqueia para entrada e saída. Mais uma vez o exemplo do Carlos Victor. Ele está lá no Word digitando. Show de bola, tá fazendo as atividades dele. Aí aperta uma pessoa na campainha, né? Aí ele vai lá atender. Ele está executando quando ele foi atender lá na campainha? Não, aquele aplicativo ele vai ficar o quê? Ocioso. Então aí o escalonador, opa, está ocioso. Preciso colocar, né, outra pessoa para executar aí no lugar lá daquele Word. Aí ele vai lá decidir quem é que ele coloca. Então, quando ele fala um processo bloqueia para entrada e saída, ele está bloqueado para o Carlos Victor digitar lá no Word, né? Só que o Carlos Victor foi atender a campanha. Como é que ele digita? Então, provavelmente ele vai ficar ocioso, né? Aí o escalonador tem que escolher outro cara para executar naquele determinado momento. Ou para o Carlos Victor voltou a digitar, aí a prioridade ali do dispositivo que está entrando, né,
as informações, que no caso é o Word, certo? O motivo do bloqueio pode, algumas vezes, influenciar na escolha, né? Por exemplo, se for um processo importante e estiver esperando o B sair de sua região crítica, né? Deixar B executar em seguida permitirá que ele saia de sua região crítica e assim que A continue, né? O problema, contudo, é que geralmente o escalonador não possui a informação necessária para considerar essa dependência. O que é que aconteceu aí? O que é que aconteceu? Digamos que o Carlos Victor novamente esteja digitando lá no Word, certo? Só que ele saiu e o programa ficou ocioso, né? Beleza, o Word que ele está digitando, o exemplo aqui, ele é o A, né? Digamos que o Word seja o A. Aí como é que ele vai definir que B é prioridade para executar? O escalonador ele não tem esse tipo de prioridade, né? Para decidir quem é que vai executar primeiro. Ele só soube que o A ficou ocioso e tem que outra pessoa executar no lugar dele. Então, tipo, vai ter uns algoritmos de escalonamento que vai decidir quem é prioridade, né? Quem executa primeiro e quem é que executa depois. Então, esse exemplo que ele trouxe aqui pra gente foi justamente esse, né? No sentido de que, digamos que a gente tenha 4 processos. O que o Carlos Victor está usando é o Word, né? Beleza. Aí ficou ocioso, aí ele tem mais 3 para executar. Aí, como é que ele vai decidir quem é o mais importante dos 3? Aí vai depender das prioridades, né? Aí a gente entra já dentro das prioridades, tá bom? Show? O escalonador sozinho ele faz isso? Não. Vai precisar de quem? De um algoritmo de escalonamento para decidir, tá? Perfeito. Tranquilo? O exemplo 3 era um pouco confuso, né? Mas deu certo, né? Beleza. Já o exemplo 4 ocorre, não é isso? Quando existe uma interrupção de entrada e saída. Pode-se tomar uma decisão de escalonamento e a interrupção vem de um dispositivo, tá? Que acabou de fazer seu trabalho. O processo que estava bloqueado, esperando pela entrada e saída, pode agora ficar pronto para a execução. É o escalonador que decide, né, se executa o processo que acabou de ficar pronto. Se continua executando o processo atual, que estava executando no momento da interrupção, tá? Ou se seleciona um terceiro processo para executar. Vixe, o Vitor confundiu minha cabeça agora aí, ficou maluco no pedaço. Então se liga aí, ó. O Carlos Victor estava mais uma vez no Word digitando. Perfeito, show de bola. Aí tinha um processo de entrada e saída, tá bom? Que estava executando. E beleza, ele ficou pronto. Aí automaticamente ele fez a interrupção no processo lá do Word do Carlos Victor. Aí o escalonador ele vai decidir quem é o mais importante dos dois. Se é o que o Carlos Victor está digitando, certo? Ou se é o outro cara de entrada e saída que estava, né, esperando uma entrada, né, um dispositivo que ficou pronto e agora ele tá lá no estado de pronto para que ele execute. Então, e aí? Quem é que faz essa decisão? O escalonador, certo? Esse exemplo, vamos colocar outro exemplo para a gente tentar entender. Digamos que você esteja escutando, tá bom, uma música no Media Play. Perfeito, show de bola. Tá lá, executando bonitinho o processo. Aí tem uma atividade, um processo de entrada e saída que você colocou para executar, certo? E estava esperando. Que processo é esse de entrada e saída? Você estava copiando um vídeo do seu computador pro pendrive. Concorda comigo? Show de bola, tava copiando. O processo estava lá executando. Aí, beleza. Quando terminou de fazer a cópia, aí o escalonador vai decidir o que? Se ele mostra a mensagem que terminou a cópia do vídeo ou se ele continua tocando a música. Conseguiram compreender aí a ideia? Então quem é que ele vai decidir? Se ele mostra a mensagem ou se ele continua tocando a música? Quem é que vai decidir? O escalonador, certo? Então é só um exemplo aí de processos executando simultaneamente, né? Simultaneamente no sentido de quê? Do paralelismo, mas a gente sabe que não existe o paralelismo, né? Existe o quê? Os processos são executados sequencialmente, né? Beleza? Show! E inclusive ele dá até outro exemplo aqui, né? Ó.
nesse caso aí do Media Play e da cópia do arquivo, ou se seleciona um terceiro processo. Digamos que o Carlos Vic está escutando o Media Play, né? Aí terminou de fazer a cópia do arquivo, aí ele abriu o Google Chrome para acessar lá as redes sociais. E aí, ele toca o Media Play, ele termina a cópia do arquivo, né, a mensagem, ou ele executa o Google Chrome. Quem é que vai decidir isso? O escalonador, mais uma vez, tá? Então nós temos 4 exemplos aí, que é interessante que a gente faça esses conceitos, tá? De que um sistema operacional, através do escalonador, ele pode fazer, tá bom? Agora a gente entra dentro dos algoritmos de escalonamento. E dentro desses algoritmos de escalonamento, existem 2 tipos, tá? Que é o não preemptivo e o que é preemptivo, tá? Então vamos ver as características desses 2 caras aqui que são importantes. O primeiro cara, que é o não preemptivo, o que é que ele faz? Ele escolhe um processo para executar e então o deixa executar até que ele seja bloqueado, ou seja, à espera de uma entrada ou saída, tá? De outro processo. Ou até que ele voluntariamente libere a CPU. Então, quando ele não é preemptivo, ele executa até que ele seja interrompido por outro processo, né, que tenha prioridade, ou até que ele execute, finalize e deixe a CPU, né, disponível para outro processo. Olha aí que legal. O não preemptivo, ele é um ponto negativo ou ele é um ponto positivo? Ele é um ponto positivo para sistemas que funcionam em tempo real, que ele executa o tempo que ele tem que executar. Concorda comigo? Já para sistemas que não são em tempo real, o não preemptivo, ele é o quê? Ele é um problema. Então, digamos que a gente bote o Media Play lá para rodar. Aí ele vai executar, enquanto ele estiver executando, ele não executa outro cara, até que seja interrompido. Isso é um ponto positivo? Não, é um ponto negativo, né? Porque a CPU, ela tem que ser compartilhada, né? Para que outros processos executem. Beleza? Então, mesmo que ele execute por horas, não será compulsoriamente suspenso. Na verdade, nenhuma decisão de escalonamento é tomada durante as interrupções de relógio, tá? Que é de clock, que é o tempo que a CPU processa. Vocês lembram, né, de informática básica, o clock? O clock é o quê? A velocidade de processamento. Então, quando eu falo de interrupções de relógio, é o clock, tá? Depois que o processamento da interrupção de relógio termina, o processo que estava executando antes da interrupção prossegue até ele acabar, tá? Então, o não preemptivo, ele tem essa característica aí. De quê? De ele executar, enquanto ele estiver processando lá, ele vai até o final. Ele não tem esse negócio de dizer assim, tem outro cara precisando executar. Não, ele não faz esse tipo de pensamento, tá? Já o preemptivo, pessoal, ele escolhe um processo e o deixa em execução por um tempo máximo fixado. Olha aí que coisa legal. Como é que funciona isso? Eu tenho um processo A para executar, eu digo, não, ele vai executar 1 minuto. Beleza, ele passa 1 minuto executando. Quando ele terminou esses 1 minuto de executar, aí ele passa para outro processo. Aí executa mais 1 minuto, aí passa para outro processo. Então, a característica de um algoritmo de escalonamento que é preemptivo, ele define a quantidade máxima, beleza, que um processo pode executar. Então, no não preemptivo, não tem esse limite fixado. Já no preemptivo, ele tem um limite, né? Então, é a mesma coisa assim, o Carlos Vic pediu para ir no banheiro. Aí eu digo, macho, tu tem 1 minuto para ir e voltar. Então, esse algoritmo é o quê? Preemptivo. O Lucas pediu para ir no banheiro. Aí eu digo, não, vá com Deus. Aí ele vai, beleza? E ele vai voltar no tempo dele. No tempo que ele terminar lá a paradinha, os serviços, né? Aí ele volta. Então, no tempo dele, do Lucas, é não preemptivo. No meu tempo é o quê? Preemptivo. Tá ligado? Massa, né? Show de bola. Então, pessoal, se ainda estiver executando ao final desse intervalo de tempo, o processo será suspenso e o escalonador escolherá outro processo para executar, se houver algum disponível, tá? Então quer dizer que, beleza, eu fixei o tempo de 1 minuto. Se tiver outro processo com prioridade para executar
Eu posso interromper dentro desse 1 minuto que eu coloquei para ele? Posso. Beleza? Eu posso. Tá entendendo aí? Tipo, eu coloquei 1 minuto. Ele vai executar o máximo, né, até 1 minuto. Mas dentro desse 1 minuto, se tiver outra prioridade, uma interrupção ou qualquer outra coisa, opa, eu tenho, né, prioridade como escalonador de dizer assim, ah, beleza, o Carlos Rico foi no banheiro. Beleza, tem 1 minuto para ir e voltar. Se tiver outra pessoa aqui, né, dentro da sala, muito apertado, né, aperreado, amarelo para ir no banheiro, beleza, vá com Deus. Ou seja, dentro do 1 minuto do Carlos Victor, certo? Só que nesse sentido aqui, o Carlos Victor ia parar de executar lá no banheiro, né? Você ligou aí na ideia? Seria mais ou menos assim, tá? Show de bola. O escalonamento preemptivo, pessoal, requer a exigência de uma interrupção de relógio ao fim do intervalo de um tempo para que o controle sobre a CPU seja devolvido ao escalonador. Se não houver relógio disponível, o escalonamento não preemptivo será a única opção. Então, se liga aí na ideia, né? Automaticamente, né, o algoritmo de escalonamento preemptivo, ele deve possuir obrigatoriamente um tempo de relógio. Se não existir esse tempo de relógio, esse algoritmo ele não é preemptivo. Conseguiram entender a ideia? Então, quando você tem o tempo de relógio desse algoritmo, automaticamente esse algoritmo ele é o quê? Preemptivo. Concorda comigo? Sim. Eu não estou definindo um tempo, né, máximo de que cada processo vai executar? Sim. Então, se eu estou definindo, ele tem um relógio, né? Ele tem um contador para fazer aquilo ali. Concorda comigo? Show de bola. Então, o não preemptivo ele é liberal em relação ao tempo. E o preemptivo ele tem um tempo fixado, né, para que cada processo execute. Tranquilo? Show? Show de bola. Se não deu like, já dá logo um like aí. Mete porrada nesse dedo aí, tá ligado? E compartilha aí o nosso vídeo. Agora a gente vai ter aqui os tipos de algoritmos de escalonamento, tá? São algumas prioridades, né? Algumas propriedades que a gente vai trabalhar. Então eu trouxe para vocês aqui 3 ambientes, tá bom? Que merecem essa distinção. Beleza? Então, pessoal, esses 3 ambientes que a gente vai trabalhar aqui é o quê? O primeiro é o de lote, né? O segundo é o interativo. E o terceiro é o quê? Tempo real. Então, quando eu falo isso aqui, pessoal, a gente vai ver a maneira que ele trabalha e suas principais características, tá? E vai dizer se esses tipos de algoritmos de escalonamento são o quê? Preemptivos ou não. Porque a gente sabe que os preemptivos são o quê? São 2 regras gerais desses algoritmos, tá? E esses tipos de algoritmos, eles possuem ou não essa característica. A gente vai ver aqui, tá? Show de bola! O primeiro exemplo aqui é quem? É o inlote, tá? Ele não há em seus terminais usuários esperando impacientes por uma resposta rápida. Consequentemente, os algoritmos não preemptivos ou preemptivos com longo intervalo de tempo para cada processo que são em geral aceitáveis, né? Então, se a gente está trabalhando aqui com sistemas de lote, né, ó, ele não trabalham com o que, pessoal? Com usuários esperando impacientes por uma resposta rápida, né? Conseguiu entender aí como é a ideia do sistema em lote? Ou seja, ele trabalha ou não com os dispositivos de entrada e saída? Sim ou não? Não trabalha, né? Então, nesse sentido, ele é um sistema que ele não trabalha à espera, né, desse cara. Ou seja, ele só executa, né? Ele só faz funções, né, nesse ambiente aqui de in-load, tá? Inclusive, a gente vai até citar alguns exemplos, né, de sistemas in-load. Já o segundo cara é o interativo, tá? Aí a gente já entra no segundo exemplo, né, que tem o quê? A preempção é essencial para evitar que um processo se aposse da CPU e, com isso, negue serviço aos outros. Qual a característica da preempção, pessoal? Tempo fixado para que ele execute, né? Mesmo que nenhum processo execute intencionalmente para sempre, uma falha em um programa pode levar um processo a impedir indefinidamente que todos os outros executem.
Como é que funciona isso aí? Bagunçou minha cabeça. Se liga aí. Se ele é interativo, ele tem que estar fazendo o que, pessoal? A troca de processos, não é isso? Ao mesmo tempo. Beleza, é aquela ideia. Abriu um aplicativo, fechou outro, abriu mais um, fechou, minimizou, maximizou. Então você está fazendo vários processos ao mesmo tempo. Então isso aí é o que? Interativo, né? Então automaticamente, se esse cara não fosse preemptivo, ele ia passar a vida dele todinha executando aquele processo, né? Concorda comigo? Sim ou não? Sim, tem que concordar. No sentido de quê? No sentido de quê? Quando ele não é preemptivo, ele não dá prioridades, né? Ele vai executar aquele cara até o tempo que ele quiser. Já quando ele é preemptivo, aí sim, ele tem um tempo fixado para executar. Vamos tentar entender uma coisa aqui. Por exemplo, digamos que eu esteja executando o Media Play, o Word e o Google Chrome. E esse tipo de escalonamento que eu estou utilizando é o preemptivo. Concorda comigo? Beleza. Eu estou executando os 3 de uma vez só? Estou. Então, como é que ele define isso aí? Com um tempo, né, de execução para cada aplicativo que eu estou usando. Então, digamos, como ele faz isso muito rápido, digamos que ele coloque assim, 2 segundos para o Chrome, 2 segundos para o Media Play e 2 segundos, lógico que isso é muito mais rápido, né? E 2 segundos para o Word. Então ele está executando sequencialmente com o tempo fixado, né? Então se ele utiliza com o tempo fixado de 2 segundos para cada programa, obrigatoriamente ele tem que ser o quê? Preemptivo. Só que isso ele faz muito rápido, né? É a nível de nanosegundos, né? Por quê? Porque ele executa esses caras sequencialmente. Mas para você ele está executando o quê? Ao mesmo tempo, né? Conseguiu entender a ideia aí do interativo? Interessante, né? E o último cara aqui é o tempo real, que ele fala assim, ó, a preempção é estranhamente, né, desnecessária. Algumas vezes, pois os processos sabem que não podem executar por longos períodos. Em relação aos sistemas interativos, é que os sistemas de tempo real executam apenas programas que visam o progresso da aplicação. Já os sistemas interativos são de propósitos gerais, né? Então se liga aí, qual a diferença? Foi o que eu falei para vocês, né? Quando a gente está trabalhando aqui com sistemas de tempo real, a gente precisa de preempção? Não, a gente quer que aquele processo execute e não falhe, né? Ou seja, mais uma vez, vamos tirar o exemplo da UTI, vamos colocar um sistema de uma aeronave, né? De um avião. Quando você está fazendo uma aterrissagem, né? ou uma decolagem, aquele sistema ele tem que funcionar enquanto ele estiver fazendo, né, a decolagem. Por quê? É um sistema de tempo real, né? Olha a pressão do óleo, olha o motor, né? Olha o tráfego aéreo, olha tudo, né? Então ele precisa executar naquele sistema, né? Naquele determinado momento. Opa, terminou a decolagem, aí ele terminou aquele processo, né? Ele é não preemptivo, aí deixa o recurso para outro processo que a CPU, né, vai executar lá. Então ele fala aqui que é desnecessário, né? Um sistema de tempo real utilizar um algoritmo que é preemptivo, obviamente, justamente por conta disso aí, né? Que ele vai precisar utilizar o recurso por maior tempo, né? Naquele determinado momento. Tranquilo, em lote pode ser preemptivo ou não, né? Interativo é essencial a preempção e em tempo real ele obrigatoriamente, né? Não, na verdade não é nem que obrigatoriamente. É desnecessário você utilizar um algoritmo preemptivo, tá? Beleza? Show de bola? Show de bola. Vamos continuar aqui. Aí a gente tem aqui o objetivo do algoritmo de escalonamento, né? Nós temos todos os sistemas, nós temos sistemas em lote, nós temos sistemas interativos e os sistemas em tempo real. Todos os sistemas, como é que é as características aqui que ele traz para a gente, né? Justiça, aplicação da política e equilíbrio. Sistemas em lotes, vazão, que é o throughput, tá? Tempo de retorno e utilização de CPU. Interativos,
tempo de resposta e proporcionalidade. E por último, sistemas em tempo real, que é cumprimento dos prazos e previsibilidade, tá? Vamos ver aqui como é que funciona cada um deles. Justiça, dar a cada processo uma proporção justa da CPU, né? Opa, vamos dividir o tempo aqui igual para que todos executem, né? A mesma quantidade de tempo. Como é que funciona isso? Seria injusto eu dizer para o Carlos Victor que ele tem 1 minuto para ir e voltar para o banheiro. E dizer para o Lucas, vá meu filho, vá com Deus e fique lá o tempo que você quiser. É uma injustiça? Sim, é uma injustiça, né? Então, beleza. Aplicação da política, que é verificar se a política estabelecida está sendo cumprida, né? Eu defini 5 minutos para todo mundo ir pro banheiro e voltar, né? Então, tipo, beleza? Será que está sendo cumprido mesmo esses 5 minutos? E o equilíbrio, que é manter ocupado todas as partes do sistema, né? O equilíbrio no sentido de que, um processo terminou e a CPU vai ficar ociosa lá sem estar executando nada? Não, ela tem que estar, né, executando alguma coisa para manter o equilíbrio dentro daqueles processos. Isso aqui é em relação a quê? A todos os tipos de sistema, né? Já os sistemas em lote, ele utiliza o sistema de vazão, que é o throughput, tá? Questão de prova. O que é que ele faz aqui? Ele maximiza os números de jobs por hora, né? Os jobs, pessoal, quem é que lembra dos jobs aí é o quê? São vários processos que executam ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente fala de job, é isso aí. Então, ele maximiza o quê? Esse número, né? Por hora, né? Então, ele dá tipo uma vazão, né? Ele dá tipo um limite, né? Quanto é que esses caras vão poder executar ao mesmo tempo? O tempo de retorno, né? Que é minimizar o tempo entre a submissão e o término. Esse tempo de retorno aí é o quê? O Lucas terminou de executar o processo dele. Então, show de bola. Qual vai ser o tempo que eu vou ficar esperando até que outro processo execute? Então, esse é o tempo de quê? De retorno. Se ligou? Eu tenho que minimizar esse tempo? Tenho. Quanto mais rápido, né, for esse tempo de retorno, mais rápido o processo que estava esperando lá para executar, ele vai fazer, não é isso, justamente essa execução. Beleza? Show? Show de bola. Utilização de CPU, que é manter a CPU ocupada ao todo tempo, né? Sistemas interativos, que é o tempo de resposta, né? E a proporcionalidade. Tempo de resposta é responder rapidamente às requisições. E a proporcionalidade, que é satisfazer as expectativas dos usuários, né? Como é que funciona isso aqui? O Carlos Victor digitou o texto. O que é que ele quer? Que apareça o texto lá no Word que ele está digitando, obviamente, né? Sistemas de tempo real, que é o cumprimento dos prazos. Na decolagem, ele tem que executar lá até finalizar, né? Eu tiver estável lá depois do voo. E a previsibilidade, que é um pouco, querendo ou não, um pouco mais confuso, que é evitar a degradação da qualidade em sistemas de multimídia, né? Como é que funciona isso aqui, pessoal? Eu estou executando uma música, né? Um MP3zinho bonitinho. Você quer que essa música fique travando? Não. Então você precisa, né, ser previsível no sentido de quê? De que aquela música vai iniciar e vai executar até o final. Beleza? Tranquilo? Show. Então esse aqui, pessoal, são os objetivos de cada algoritmo de escalonamento, tá? Baseado em sistemas. Todos os sistemas em lote interativos, tá? E em tempo real. Beleza? Show de bola. Vamos lá, o escalonamento aqui de sistemas em lote, né? A gente tem uns algoritmos aqui que utilizam, tá bom, dentro desse cara aqui. Como é que a gente vai conceituar? O primeiro cara que a gente vai ver aqui é o FC e o FS, né? Que é o First Come e o First Served. Que é o quê? O mais simples algoritmos de escalonamento, que é o primeiro a chegar, é o primeiro a o quê? A ser servido, né? Então, quando você chega ali na fila do almoço, você não foi o primeiro a chegar? Se você for o primeiro, você é o primeiro a quê? A ser servido, né? A mulher coloca lá o seu almoço. Acontece isso, pessoal?
acontece. A não ser que você chegue lá, em vez dela colocar o almoço para você, ela coloca pro segundo da fila. Acontece isso aí? É preocupante, né? Então o algoritmo lá de escalonamento tá dando BO, né? Tá dando problema. Com esse algoritmo, pessoal, a CPU é atribuída aos processos na ordem em que eles a requisitam. Basicamente, há uma fila única de processos prontos. Quando o primeiro job entra no sistema, logo quando chega, é iniciado imediatamente por tempo indeterminado. Se liga aí, ó, tem uma característica aqui, ó. Ele executa por tempo indeterminado, beleza? O job mais curto primeiro, que é o short test, e o job first, beleza? Ele já executa de outra forma. Vejamos um outro algoritmo em lote não preemptivo, certo? Que supõe como previamente conhecido todos os tempos de execução. Pessoal, se liga aí. Nós temos dois exemplos. O FS, que é o Fixcom Fit Server, e o job mais curto primeiro. Se liga aí. Presta atenção aí, ó. Digamos que no primeiro exemplo a gente viu que a característica era o primeiro que chega é o primeiro que executa. Perfeito. Já no segundo aqui, ele pensa assim, ó. João Vitor, o algoritmo que eu estou utilizando agora, ele pega o job curto primeiro, né? Então, digamos aqui, ó, no exemplo que a gente está trabalhando aqui, a gente tem um exemplo A e o exemplo B, né? Ó. No exemplo B, nós temos quantos processos aqui, ó? O B, o C, o D e o A, não é isso? Então, ele vai perguntar aqui, qual é o algoritmo que eu estou utilizando? O mais curto primeiro. Então, quem é o mais curto primeiro aqui, ó? Pode ser o B, o C e o D. Por quê? Todos os três, ele possui o quê? 4 segundos de execução. E o A, ele possui quantos segundos aqui? 8 segundos, tá? Então, qual que ele executa? O primeiro mais curto. Quem é o primeiro mais curto? Na sequência aí, da esquerda para a direita, o B, né? Já no exemplo A, ele utiliza quem, pessoal? O primeiro que chega é o primeiro que vai ser servido. Então, nesse caso aqui, qual é o processo maior aqui? É o A. Não é o A, 8 segundos? É, mas quem foi que chegou primeiro? Foi ele. Então, é ele que vai ser servido. Então, vamos colocar um exemplo aqui. O Ramon. O Ramon, quando chega na fila do almoço, né? Ele é o que parece um monstro, né? É 2 pratos de comida que ele leva, mais 3 copos de suco. Então, ele é o que come mais, né? Não é verdade? É. Então, obviamente, quando ele chega com os 2 pratos, a mulher que vai servir ele, né? Vai demorar mais? Vai. Então, vai servir como se fosse para 2 pessoas, né? E o Carlos Vico, que está logo atrás dele, na fila, né? Mesmo encaicado, tá só com um prato, esperando, né? O Ramon terminar lá de fazer lá a bacia dele, né? Conseguiu compreender aí como é o esquema? Então, se fosse no segundo exemplo, que é o job mais curto primeiro, o Ramon ia para o final da fila e ia ficar o pessoal que tem um único prato, né? Ou seja, o mais curto para a mulher colocar lá o almoço. Beleza? Show de bola. O próximo algoritmo de escalonamento, né, que funciona em sistemas em lote, é o próximo de menor tempo restante, né, que é o short test como é aí o CCI? Remaining, não é isso? Tá, remaining time next, né? Ó. Exatamente, perfeito. Com esse algoritmo, o escalonador sempre escolhe o processo cujo o tempo de execução restante seja menor, né? Novamente, o tempo de execução, pessoal, deve ser previamente conhecido. Quando chega um novo job, seu tempo total é comparado ao tempo restante do processo em curso. Se para terminar o novo job, precisa de menos tempo que o processo atual. Então, esse será suspenso e o novo job será iniciado, tá? Esse esquema, pessoal, permite que novos jobs curtos obtenham um bom desempenho. Vamos citar um exemplo agora aqui, né?
tem 5 pessoas para ir no banheiro. Aí a primeira pessoa disse que vai passar 5 minutos lá, tem um problema sério. A segunda pessoa 4 minutos, a terceira 3 minutos, beleza? A quarta pessoa 2 minutos e a última pessoa 1 minuto, beleza? Se eu for utilizar aqui o Short Remaining Time Next, quem é que eu vou escolher primeiro? Quem é que eu vou escolher primeiro? O cara que vai passar menos tempo. Concorda comigo? Sim, beleza. Nesse caso aí eu tinha 5 pessoas. Aí tinha uma pessoa que ia passar só 1 minuto. Obviamente eu ia mandar ele primeiro. Concorda comigo? Sim. Mas se eu tivesse, dessas 5 pessoas, se eu tivesse a primeira pessoa com 2 minutos, a segunda pessoa com 2 minutos também, a terceira pessoa com 3 minutos e a quarta pessoa com 3 minutos e a última pessoa com 5 minutos, né? Que tava com um momento crítico, né? Tava já se cagando para ir no banheiro. E aí, quem era que ia executar primeiro? Nesse caso aqui, ia passar por todas as pessoas, né? De 1, de 2 e de 3. E a que estava lá em momento crítico, né? Para ir no banheiro, ia ser a última pessoa. Ou seja, ia passar mal dentro de sala, né? Então, ainda bem que eu não utilizo aqui esse algoritmo, né? Que é o Short Remaining Time Next, né? Beleza? Show de bola. Então, isso aí é o quê? É as prioridades, pessoal. Não é prioridade? É. Então, é aquela ideia lá. Quem é que decide isso? É o escalonador. Mas o algoritmo de escalonamento é que vai decidir quem é que vai primeiro e quem é que não vai. Nesse caso aqui, ele decide por quem? Pelo que tem um tempo mais curto de execução. Certo? Que é o Short Test Remaining Time Next. Beleza? Show? Show de bola. Isso aí, pô. Já os sistemas em lotes, pessoal, que permitam um escalonamento em 3 níveis diferentes, a gente tem aqui, ó, um exemplozinho aqui, que é o escalonador de admissão e o escalonador de memória, tá? Já o de admissão, ele decide qual job será inserido no sistema, e o escalonador de memória, ele determina quais os processos ficarão na memória ou permanecerão no disco, tá? Então, se você analisar aqui, a gente tem quem? O recurso, né, que é a CPU. Nós temos o escalonador da CPU, nós temos a memória principal, que está fazendo quem? Ó? O intermédio entre o escalonador de admissão, né? Que vai escolher aqui os recursos que vão ser executados, e que está aqui entre o escalonador de memória, né? Que determina quem? Quais os processos ficarão na memória RAM, que é a memória principal, ou que permanecerão aonde? No disco, certo? Então é aquela coisa, eu vou executar, por exemplo, uma planilha. Aí eu vou lá no disco rígido e pego somente o que é importante e jogo lá na memória principal. Quem é que faz isso? O escalonador de memória. Quando eu chego aqui no escalonador de admissão, o que é que eu faço? Ah, beleza. O que está na memória principal, eu vou decidir quem é que entra, né, dentro da fila de execução. Quem é que faz isso? O escalonador de admissão. Certo? Show de bola. Vamos lá, vamos continuar, porque senão a aula fica muito cansativa. Já o escalonamento em sistemas interativos, questão de prova com certeza absoluta, tá? Aqui é round robin, tá? Retifiquem aqui, esse T, no lugar desse T é um R, tá? Beleza? Show? Retifiquem aí, por favor. O escalonamento, pessoal, por alternância circular, o round robin, é um dos algoritmos mais antigos, mas simplesmente circular. A cada processo é simples, justos e amplamente usados, beleza? É o de alternância circular. Toda vida que falar de alternância circular, pessoal, ele está falando de quem? Do round robin, tá? É atribuído um intervalo de tempo, ou seja, esse tempo aqui, ele é definido como quem? Quanto, tá? Então, tipo, se cair lá na prova dizendo assim, o relógio do algoritmo, né, de escalonamento round robin é chamado, né, de quanto? É verdade ou é falso?
é verdade, né? Que é o tempo de execução de cada processo, tá? Então esse tempo no round robin é definido como quanto, no qual ele é permitido executar. Se ao final do quanto o processo estiver ainda executando, a CPU sofrerá o quê? Preempção. Concorda comigo? Sim. O que é preempção, pessoal? Beleza, chegou o tempo dele, morreu, já era, né? Aí pula para outro cara. E será dado a outro processo, não é isso? Naquele determinado momento, o que tiver prioridade, tá? Show de bola. Se o processo foi bloqueado ou terminou antes que o quantum tenha decorrido, a CPU é alternada para outro processo. Então, digamos assim, nossa amiga Laiane está executando o PowerPoint, está fazendo um slide. Aí ela errou lá no PowerPoint e disse assim, não quero mais executar o PowerPoint. Aí fechou lá no xizinho. Beleza, show de bola. Era 5 minutos para o PowerPoint executar. Com 3 minutos ela se desempacientou e fechou o PowerPoint. Então o que foi que aconteceu? Ele terminou no seu quanto, que era 5 minutos? Não. Então automaticamente a CPU é direcionada para outro processo. Certo? O que interessa, pessoal, para o escalonamento circular é o tamanho do quantum, tá? A alternância de um processo para outro requer uma certa quantidade de tempo para a sua administração, causando o quê? A perda de tempo. Então vamos tentar entender aqui. Por que é importante o quanto? A definição de tempo. Para ter a justiça entre os processos, né? Para ter mais o quê? Para ter mais o quê? Para que esses caras executem em tempos iguais, né? Se houver preempção, o que é que acontece? Se houver preempção, o que é que acontece? Tipo, eu não vou ter processos executando infinitamente. Não tem preempção? Se tem preempção, aquele processo, né, independente de que ele tenha prioridade ou não, ele vai finalizar, né, ficar em estado de espera e vai colocar outro cara para executar. A preempção é isso, pessoal. A preempção é isso, certo? Então, pessoal, o que interessa nisso aqui é o tamanho do quanto. Vamos colocar um exemplo? Digamos que eu defina grupos, né, equipes aqui para fazer uma apresentação. Aí na apresentação de cada equipe, vocês decidem uma quantidade de tempo para cada um, né, falar, apresentar. Aí digamos aí que vocês digam assim, na equipe do Kaique, era ele, o Rubens e o Pedro. Aí o Kaique foi e decidiu assim, o Rubens ele vai passar 2 horas falando aqui. Então vai ser 2 horas para cada um falando. Ninguém aguenta, né, pessoal? Por quê? Porque o tempo, o quanto que ele decidiu é assim, fuleiragem, né? Então o que é que importa no round robin? O tamanho do quantum, que é o que? O tempo de cada processo executado. Beleza? Então, um ponto positivo. Quanto maior o quantum, vai ser o que? Mais prejuízo para os outros processos, né? Quanto menor o quantum, maior vai ser a justiça, né? De ele executar vários processos ao mesmo tempo. Sequencialmente, né? Show de bola! O próximo cara aqui é o escalonamento por prioridades. Olha aí que legal, que coisa maravilhosa. Beleza? A ideia básica é simples, pessoal. A cada processo é atribuída uma prioridade e ao processo executável com a prioridade mais alta é permitido executar. Mesmo em um PC com um único proprietário, pode haver múltiplos processos, alguns mais importantes que os outros, tá? Então aqui a gente vai definir as prioridades, né? Digamos que o Word tem a prioridade 01, o Excel prioridade 02, né? O PowerPoint prioridade 03. Então quem tem prioridade 1 executa primeiro, por exemplo. E assim sucessivamente, tá? Aqui é bem interessante, né? Então se a gente tem a cabeça de filas aqui, prioridade 1, 2, 3 e 4, e os processos executáveis, tá? Ele vai executar quem? Quem tem a prioridade mais alta, tá? Beleza? Sempre ele executa quem tem a prioridade mais alta. E os processos que têm a prioridade mais baixa, ele deixa para executar depois. Beleza?
Então aqui é o funcionamento aqui de escalonamento em sistemas interativos com escalonamento por prioridades. Agora a gente tem o próximo processo mais curto, tá? Que é o Short Test Process. Sex é putaria, né? Process Next. Beleza. Como um job mais curto primeiro sempre resulta no mínimo tempo médio de resposta para sistemas em lote, pessoal, seria bom se ele pudesse, não é isso, ser usado para processos interativos também, até certo ponto. Isso é possível, beleza? Então ele pega quem? O próximo processo mais curto, tá? Processos interativos, pessoal, geralmente seguem o padrão de esperar por um comando, tá? Executar comando, esperar comando, executar comando e assim por diante. Se vivêssemos a execução interessante, né? De cada comando como um job isolado, então poderíamos minimizar o tempo de resposta, geralmente executando um job mais curto. Primeiro, o único problema é saber qual dos processos atualmente executáveis é o mais curto, tá? Isso a gente não consegue definir aqui nos processos interativos. Beleza? Então, exemplificando isso aí, quando a gente está trabalhando com um processo interativo, o que é que acontece? A gente está executando vários processos ao mesmo tempo, né? Trocando, abrindo, fechando, certo? Quando a gente executa esse próximo processo mais curto, fica difícil, né, saber qual é o mais curto. Por quê? Porque a troca ela é feita automaticamente, né? Justamente com um algoritmo de escalonamento. E isso aí dificulta no sentido de quê? De como é um sistema interativo, a troca dele é feita através das entradas e das saídas, né? Concorda comigo? Sim. Diferentemente lá dos sistemas em lote, que ele executa por uma determinada quantidade de tempo e já era. Ou seja, não tem tempo, né? Então aqui dessa forma ele pega o mais curto e já era. Show. Ele consegue executar. Já no interativo não. Ele tem preempção, né? Então se ele tem preempção, ele tem que ter uma determinada quantidade de tempo para executar. Então não se aplica muito, né, esse processo mais curto. Mas ele pode ser aplicado? Sim, ele pode ser aplicado, não tem problema nenhum. Só que é difícil, né, escolher quem é o mais curto a executar primeiro, certo? Já o escalonamento aqui, pessoal, de tempo real, ele funciona de uma forma mais crítica, né? Então, toda vida que eu falar de sistemas que funcionam em tempo real, eu falo de sistemas críticos, tá? Certo? Um sistema de tempo real é aquele que o tempo tem uma função essencial, tá? Já os sistemas de tempo real são geralmente categorizados como sistemas de tempo real crítico. Isto é, há prazos absolutos e devem ser cumpridos, ou então como tempo real não crítico, no qual o descumprimento ocasional de um prazo é indesejável, tá? Contudo, tolerável. Vamos colocar dois exemplos aqui. Se eu tiver um sistema de tempo real de uma UTI, é tolerável, pessoal, que ele seja interrompido? Não. Sim ou não? Beleza? Tranquilo, né? Então, ele é um sistema de tempo real crítico. E um sistema de tempo real não crítico? Eu tenho uma empresa, uma indústria que está produzindo calçados em série, né? Não tem ou não tem? Numa esteira? Tem. Aí, digamos, se aquele sistema, né, que está funcionando em tempo real deu um problema, ele é interrompido. É tolerável? Sim ou não? Beleza, é um sistema de tempo real, ele está desenvolvendo lá, produzindo os calçados. Mas, se ele for interrompido, a produção naquele determinado momento é tolerável? É tolerável. Vai ser feito o conserto e vai continuar a produção. No caso da UTI, se parar a UTI, o que acontece? Quem está na UTI morre, né? Então é tolerável? Não é tolerável. Então todos os dois são sistemas de tempo real, só que um é o quê? É crítico e o outro é não crítico. Ficou legal aí o exemplo? Show de bola, né? 3. Os eventos os quais um sistema de tempo real pode precisar responder podem ser categorizados ainda como periódicos, ocorrem em intervalos regulares, ou aperiódicos, né, que ocorrem de modo imprevisível, tá? Show de bola. E agora a gente tem o nosso exercício aí,
obviamente vocês já estão produzindo, beleza? E é isso aí. Deixa o like, compartilha o vídeo, ativa as notificações que em breve vai ter novidade aí para vocês, tá? Beleza? Show de bola! Valeu!